Olá, nós estamos no estudo de número 24 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Nós vimos no estudo anterior que Jesus convida os seus ouvintes a entrar por uma porta estreita e por um caminho estreito. Isto implica em estar diante do Senhor e em batalhar a batalha espiritual, uma luta agonizante, que é a palavra que Jesus vai usar. Isso significa também estar diante do juízo inescapável de Deus. Como é que isso de fato se processa? Vamos relembrar o texto de Mateus 7, 13 e 14, onde Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Veja que a exortação de Jesus aqui é: entrem pela porta estreita. Isso significa fazer escolhas. John Stott, no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele diz que os contrastes entre as duas espécies de justiça e devoção, os dois tesouros, os dois senhores e as duas ambições foram fielmente descritos, e chegou então o momento da decisão. Há que escolher entre o reino de Satanás e o reino de Deus, a cultura prevalecente ou a contracultura cristã, e Jesus continua com a sua apresentação de alternativas, descrevendo dois caminhos, o largo e o estreito, dois mestres, o falso e o verdadeiro, os dois apelos, palavras e atos, e finalmente os dois fundamentos, a areia e a rocha. Veja que nós estamos diante de escolhas inevitáveis. E o que isso significa? Escolhas existenciais. Significa, em primeiro lugar, escolher entre dois caminhos. Um dos caminhos ele é largo, espaçoso e confortável, e ele é o lugar da frouxidão moral, da tolerância, da permissividade, da superficialidade, do egoísmo, da hipocrisia, da religião enganosa, da falsa ambição e, por fim, a condenação. O outro caminho ele é estreito, apertado, seus limites são demarcados pela vontade soberana e absoluta de Deus, colocados na palavra revelada de Deus e pela obra de Jesus Cristo, como está expresso aqui no Salmo 1, versos 1 e 2, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que estas escolhas existenciais, elas implicam a escolher entre dois caminhos. Qual o caminho que você escolheria? Significa, em segundo lugar, também escolher entre duas portas. A porta que leva ao caminho fácil e larga, em que não há limites, nada precisa ser deixado para trás, nem pecados, nem orgulho, nem justiça própria. Então veja que a porta que leva ao caminho difícil, no entanto, é estreita, e para entrar nela é preciso deixar para trás, ao contrário, o pecado, toda ambição egoísta, e ninguém pode seguir a Cristo sem negar a si mesmo e seguir pela porta que é o próprio Cristo. Veja Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia,
tome a sua cruz e siga-me. Então não é possível você entrar pela porta sem se negar a si mesmo, deixar para trás a sua ambição egoísta, o seu pecado e coisas que nos impedem de ir até Deus. E Jesus, em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. E ele usa uma expressão enfática aqui, ego eimi, significa só eu posso ser, significando que ele é a única porta que leva então até Deus. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, há dois caminhos, há duas portas, é preciso fazer então uma escolha. Veja que há também duas multidões, é preciso escolher entre as duas multidões. Para Jesus não existe um caminho, uma porta intermediária. Ele faz o contraste aqui entre duas multidões aqui em Mateus 7, 13 e 14, as da porta larga e os do caminho espaçoso. E Jesus diz que são muitos os que entram por ela, e as da porta estreita e do caminho apertado são poucos os que o encontram. Então, é entre muitos e poucos, né? Lucas 13, 22 a 24, texto paralelo de Mateus 7, 13 e 14, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E olha o que ele disse. E alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus então respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Muitas pessoas especulam sobre os salvos, estabelecendo até números. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová dizem que somente 144 mil serão salvos, né? Será que é isso que a Bíblia diz mesmo? Né? Mas quando lemos a palavra de Deus, por exemplo, Apocalipse 7:9, diz que depois destas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Veja que há multidões inumeráveis aqui. Apocalipse 19 também fala isso, outros textos, né, poderemos ler, mas você pode entender que há duas multidões, entre aquela que estarão os salvos e aquela que estarão os perdidos. E em quarto lugar, nós temos que fazer uma escolha entre dois destinos, como no Salmo 1, no último versículo, verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há dois P's aqui, os que prosperam e os que perecem. E Deus exorta a escolher entre dois destinos, como está aqui em Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Aqui Moisés vai colocar o povo em xeque. Deus está falando através deste servo de Deus. E Deus está propondo entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus está dizendo: escolham a vida. Por que escolher a morte? Por que escolher a perdição eterna? Escolham a vida, sejam inteligentes, sejam sábios, sejam espirituais. Lá em Lucas 13, 24, é por isso que Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Então, Jesus está fazendo um convite a você
para que você esteja caminhando pela porta estreita. João 3, para finalizarmos, versos 16 a 18, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo das pessoas, e Deus amou esse mundo de tal maneira que ele mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que nós temos aqui escolhas inevitáveis. Temos dois caminhos, duas portas, duas multidões e dois destinos. Qual será a sua escolha? Qual será o seu destino? Você estará entre essas multidões que escolheram seguir o seu próprio rumo, um caminho largo, em que a plena liberdade, a pessoa pode levar tudo o que ela quiser, ou um caminho estreito, onde é que ela tem que deixar os seus pecados, o seu egoísmo, o seu velho homem, as coisas que devem ficar para trás. Eu o aconselharia a escolher o caminho estreito. Essa é uma escolha inevitável, eu não posso fazer por você, mas eu encorajaria você a escolher o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Que Deus abençoe você e a sua casa, hoje e sempre. Amém.